Chegou outubro e com ele um movimento que transcende a cor rosa. Um chamado para a vida, para o cuidado e para o autocuidado. Estamos falando de Outubro Rosa, uma campanha mundial de conscientização sobre o câncer de mama, o tipo de câncer que mais afeta mulheres no Brasil e no mundo. Mesmo com tantos laços, corridas e ações espalhadas por aí, ainda existem muitas dúvidas. Como identificar sinais precoces? O autoexame funciona mesmo? Toda mulher precisa fazer mamografia? E os homens podem ter câncer de mama? E é por isso que estamos aqui hoje, para traduzir o assunto, acolher histórias reais e incentivar cada pessoa que nos assiste a olhar com mais carinho para a própria saúde. Porque quando a gente fala de câncer de mama, a gente fala de prevenção, fala de diagnóstico precoce, mas também de esperança, superação e apoio coletivo. O Outubro Rosa não é apenas sobre detectar a doença, mas sobre lembrar que o cuidado é um ato de amor, consigo mesmo e com quem a gente ama. E para esse bate-papo cheio de informação e emoção, recebemos 3 convidados muito especiais. Do lado técnico, os oncologistas Dr. Júlio Pereira e Dra. Renata Bonadil, que vão esclarecer sobre dúvidas sobre prevenção, diagnóstico e o avanço no tratamento do câncer de mama. E para representar a força de quem viveu essa experiência na pele, temos a participação da nossa convidada, advogada Patrícia Moura, que superou o câncer de mama e vai compartilhar sua história de descoberta, de tratamento. Eu tenho certeza que esse episódio vai emocionar, informar e, acima de tudo, inspirar. Vamos juntos nessa roda? Vamos conversar mais sobre câncer de mama? Vou começar então com a Patrícia. Queria que você se apresentasse para quem está vendo e ouvindo a gente. Eu sou a Patrícia, tenho 64 anos de idade, tive câncer de mama em 2022, luminal B com HER2, que eu sempre confundo. E estamos aí, estamos fazendo acompanhamento e é isso. Excelente. Obrigado por ter aceito participar e poder contar um pouco da sua história para a gente. Tá bom, é um prazer para mim. Doutora Renata, queria que você se apresentasse. Claro. Eu sou Renata Bonadil, eu sou médica oncologista com foco de atuação nos tumores femininos e também em pesquisa clínica. Doutor Júlio. Olá, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Júlio Antônio Pereira, sou também oncologista clínico com foco em oncologia mamária e oncologia ginecológica. E para mim, de novo, é um prazer estar aqui para falar de um assunto tão relevante que é o câncer de mama. Excelente. Bom, obrigado novamente a vocês dois também pela participação. E já que a gente vai começar essa história, eu vou começar com o Júlio. Bora. Júlio, por que é tão importante? Vamos começar aqui pelo essencial. O que é câncer de mama? Como é que ele se desenvolve? Por que é tão urgente a gente falar sobre esse assunto? Joia. Bom, o câncer de mama nada mais é do que uma proliferação anormal das células da glândula mamária, né? A gente tem que lembrar que a mama nada mais é do que uma glândula que produz o leite materno. E essa glândula é formada por vários ductos, como se fossem uns caninhos mesmo. E esses ductos são formados por células. E são essas células que começam a crescer de forma desordenada e adquirem a capacidade de sair da onde elas nasceram e viajar na corrente sanguínea, atingindo linfonodos e até mesmo outros órgãos fora da mama. Então esse é o conceito básico do que é de fato o câncer de mama. Excelente. Patrícia, eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa jornada, a sua história do diagnóstico, por exemplo, que iniciou, como que você procurou o médico, como é que aconteceu para você suspeitar que você poderia ter alguma alteração? Então, eu não tinha suspeita nenhuma, zero, não tive nada, não tive dor, nada. Quando eu vou, todos mês de fevereiro eu vou ao ginecologista, é já padrão meu e o ginecologista. Aí teve a pandemia, eu fui em 21, não, eu fui em 20, 21 não fui. 22 tive Covid, fui fazer uma tomografia do pulmão. Na tomografia do pulmão é que apareceu o nódulo. Então, assim, foi uma surpresa total, porque eu não fui pesquisar a mama, eu fui fazer um exame do pulmão.
E aí apareceu, foi sorte minha, sabe? Porque eu peguei bem no comecinho e ele é um tipo, meu tipo, não é assim o pior, mas também não é o melhor, sabe? Sim. Então eu tenho que ficar bem esperta com ele, né? E foi isso, assim, foi uma surpresa. Foi realmente, para mim, foi uma loucura a hora que eu tive o diagnóstico, porque eu não esperava, né? De jeito nenhum. Eu acho que esse é o nosso desafio. É isso, Renata. Eu ia te perguntar. O autoexame faz diferença? Quando que esse paciente, né, faz diagnóstico? Ela falou de uma rotina ginecológica que a gente sabe que é comum, mas aí a gente tem a pandemia, não faz o exame, a mulher esquece, passa. Como é que é essa abordagem do diagnóstico? Quando que acontece? Perfeito. É muito interessante a gente ouvir essa fala da Patrícia, porque na verdade a maior parte dos tumores de mama, nessa fase inicial, são assintomáticos. Muitas vezes a gente tem dificuldade até no autoexame de perceber que existe um nódulo ali, tá? Então, esse ponto é essencial porque é aí que se destaca a importância da mamografia. Então, a mamografia, entrando como um exame ali de rastreamento numa pessoa que não tem, esse é o conceito de rastreamento, é buscar em quem não tem um sintoma, né? A gente pode, então, diagnosticar nas fases mais iniciais a doença. Isso é super relevante, porque diagnóstico inicial significa uma chance muito maior de cura, né? Mas, dito isso, além da mamografia, é claro, é importante a mulher conhecer o próprio corpo, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem tido, por exemplo, aumento de número de casos em mulheres jovens, mulheres até abaixo de 40 anos, que é uma faixa etária que não está dentro da faixa onde a mamografia está recomendada, né? Então, nesses casos em especial, é essencial, sim, a gente estar atento a qualquer sintoma que surja, né? E esses sintomas podem ser uma nodulação, então a pessoa palpa um caroço novo, ou uma irregularidade, a mama fazer alguma retração, alguma assimetria, o mamilo alterar, uma secreção diferente no mamilo. Tudo isso chama atenção, e não só na mama, na axila também, né? Então, uma nodulação na axila, tudo isso é motivo para investigação, né? Então, é sim importante a mulher conhecer o próprio corpo e, na presença de qualquer um desses sinais, procurar uma avaliação médica. Excelente. Júlio, assim, a gente sabe que muita gente fala que é uma doença de característica genética, de mãe para filha, tudo. Quanto isso é verdade, quanto a história familiar é importante para, né, levar aos cuidados das próximas gerações, ou história na família saber, para a gente poder, e se essa relação, vamos dizer assim, familiar é comum no Brasil mesmo. Certo. Eu acho que esse é um ponto muito importante que, de fato, muita gente que pode estar nos ouvindo tem essa dúvida, né? Que seja comum para todo mundo. O câncer de mama, ele tem sim um fator genético envolvido na chance de desenvolvimento do câncer, mas é importante lembrar que a maioria das pacientes que fazem o diagnóstico de câncer de mama fazem sem ter um vínculo genético, né? Então, acho que isso é um ponto importante e de alerta para os pacientes para que façam os exames de rastreio, que a Rê acabou de falar, não só para as pacientes que têm um risco genético familiar, mas pacientes que nunca tiveram nenhum familiar com câncer também devem fazer esse rastreamento. Em termos de porcentagem, hoje a maioria das pacientes que fazem o diagnóstico de câncer de mama fazem sem nenhuma história familiar e, eventualmente, sem nenhum risco genético. E quando a gente está falando dos riscos genéticos, a gente fala de mutações genéticas específicas que conferem um risco aumentado da paciente desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Sempre gosto de lembrar o exemplo da Angelina Jolie, que ficou bastante divulgado na mídia, né, que a avó, a mãe tiveram câncer de mama e elas identificaram a mutação do BRCA, que conferia o risco delas de desenvolverem câncer de mama em torno de 80% ao longo da vida. E uma vez que a gente detecta essa mutação, por exemplo, em uma paciente que não tem o diagnóstico do câncer de mama, é importante a gente elaborar estratégias para diminuir a chance dessa paciente desenvolver o câncer de mama e também, no caso de BRCA, por exemplo, 1 e 2, câncer de ovário. Então, foi isso que a Angelina Jolie fez. Ela ficou atenta a esse histórico familiar. Mas o mais importante hoje, que a maioria das pacientes fazem o diagnóstico de câncer de mama sem ter nenhum vínculo genético. Ótimo ponto.
E Por favor. só adicionando nessa fala do Júlio, que eu acho que é super importante, como ele falou, a gente está falando mais ou menos de 90% dos casos em que não tem nenhum fator genético, né? A gente sabe que tem outros fatores do estilo de vida que podem influenciar nesse risco, mas é importante destacar que o principal fator de risco para o câncer de mama é ser mulher. A gente está falando de 1 em cada 8 mulheres tendo diagnóstico de câncer de mama, tá? Então, isso é importante para tirar aquela culpa, né? Poxa, será que foi algo que eu fiz? O que que levou a esse câncer de mama, né? Então, tem sim algumas medidas que a gente vai conversar que podem ajudar a proteger e diminuir o risco, mas no fim das contas, esse risco é inerente a ser mulher, é um risco muito alto entre as mulheres no geral. Ótimo. E acho que isso realmente traz um pouco do que a gente percebe no nosso consultório, né? Toda vez que a paciente chega na nossa frente para tratar um câncer de mama, a primeira pergunta dela é: doutor, onde foi que eu errei? Né? O que que fez com que eu desenvolvesse esse câncer de mama? Muitas trazem essa culpa, né? Não sei se para você foi assim Não, para mim também, não foi não, Patrícia. mas as pessoas te cobram isso. Eu escutei de várias pessoas, nossa, mas o que que você fez? Eu falei, eu não Olha fiz só. nada, gente. Você acha que eu vou querer ter o câncer? Falar, Exato, lógico, né? eu posso ter feito umas coisas, assim, eu fumei 44 anos, sou, sabe, gorda, eu tenho vários fatores que, tudo bem, eu contribuí, mas assim, eu não criei um câncer. E todo Ótimo. mundo fala isso, né? É, Ah, eu você acho. criou. Eu falei, como que eu vou criar um câncer? Então, assim, eu acho que não é bem assim, né? Então, eu acho que essa culpa é muito complicada para o paciente, sabe? E as pessoas te colocam essa culpa, sabe? Foi você. Não, não fui eu. E eu acho que em termos de, eu diria assim, é, do que a gente pode direcionar como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama, além das alterações genéticas que a gente já mencionou, e a gente sabe que é a minoria dos casos, a idade e o fato de ser mulher, isso que a Rei acabou de É, falar. Essas são as duas principais situações que a gente comprovadamente tem, que faz com que a paciente tenha um risco aumentado, então, de desenvolver o câncer de mama. Então, quanto mais velha, maior a chance de desenvolver o câncer de mama, né, e o fato de ser mulher. Então, claro, os outros fatores, eles têm um impacto, sim, mas o maior é a idade e o fato de ser mulher. Excelente. Eu acho que essa conscientização, né, que é o nosso papel aqui, é super importante, né? Porque, primeiro, esses preconceitos que as pessoas têm no popular, ou até mesmo a desmistificar que, assim, não tem ninguém na minha família, não vou ter, que eu acho que é. também existe Que é o isso. meu caso. Eu não tenho ninguém. Ninguém. Hum. Então, você Uhum. fala assim, ah, mas então não vou ter? Não, vai ter. Por isso que você tem que ficar esperto, né? Tem que ir todo ano. Eu falo isso para todo mundo. Não deixa de ir, não deixa de ir. Eu deixei por conta da pandemia, Sim. mas assim, não deixa de ir, porque é muito importante, né? Pegar desde o comecinho, né? Com certeza. Vou te jogar uma pergunta, então. Joga. Já que você tem bastante, né, essa percepção, consciência, teve alguma fase inicial que você uma negação, por que aconteceu comigo, já que eu não tenho história na família, já que eu não tenho outras coisas, por que que aconteceu? Teve algum momento inicial do diagnóstico que te fez Hum, sofrer mais? Não, eu queria tirar logo. Então, assim, na hora que colocaram para mim que eu teria que fazer a quimioterapia adjuvante anterior, né, Uhum, à uhum. cirurgia, foi a hora que me baqueou, porque eu não queria. A minha vontade era no dia seguinte entrar na sala de cirurgia e tirar, porque essa foi a minha reação, sabe? Eu quero tirar isso aqui que não me pertence. Então, assim, foi o momento que eu balancei, foi esse, sabe? Agora, o resto, não, eu não esperava, Claro. mas, assim, eu não contribuí. Eu contribuí o quê? Fumando? Tudo bem, né? Cigarro a gente sabe, né? Então, eu acho que tanto falavam isso a vida inteira, né? Olha o câncer, vai fumar. Que assim, eu tinha uma preocupação, né? Mas aquela coisa, achava que só quem é deprimido que tem câncer, só quem é para baixo que tem câncer, porque tem isso também, né? É um dos mitos, né? Populares, E isso não existe, né? E uma coisa interessante, né, Patrícia, que você acabou de relatar, e é uma coisa que realmente a gente percebe também muito no nosso dia a dia, né? A paciente, quando tem o diagnóstico, ela quer tratar. Ela não para pensar muitas vezes no que levou isso a acontecer. Uhum. E isso é muito, muito comum de verdade. O que acontece, isso com muita frequência, é que quando passa toda a fase intensiva
do tratamento é quando a paciente vai parar para refletir sobre o que aconteceu, né? Sobre o diagnóstico, sobre todas aquelas etapas de tratamento. E é nessa fase menos intensiva, eu diria assim, do tratamento, é que, em geral, aparecem as questões mais psicológicas e de reflexão em que as pacientes passam, né? Então, acho Isso é que verdade. Depois que acaba, dá uma baixada assim, sabe? Você fica, peraí, não né? vou fazer mais É, nada, né? é, é, Nossa, acho exatamente. que É bem isso mesmo. Excelente. Eu acho que vocês trouxeram, né? Isso é o comum, é a reação que ninguém quer ter, né? Obviamente, aparente. Como lidar com isso é importante. A gente falou muito dessa história, então, do cigarro, tudo. Como é que a gente faz para prevenir, então? O que que a gente pode tomar de atitude, orientação para o paciente jovem que aparece no consultório, paciente que está fazendo o seu acompanhamento regular? Que medidas de prevenção do risco de desenvolvimento do câncer de mama e de vários outros, mas especificamente do câncer de mama que a gente pode orientar? eu gosto de dividir, quando me perguntam sobre isso, em dois fatores, né? Que são fatores que a gente, eventualmente não conseguem modificar, e a gente já falou bem deles, que é a idade e o fato de ser mulher, Sim. né? Então, acho que esses fatores, infelizmente, a gente não consegue modificar. Não, ainda a gente não tem a fórmula da juventude, né? Mas falando especificamente dos fatores que a gente consegue aí modificar, esses de fato têm um impacto muito grande na redução da chance de desenvolver câncer. O primeiro deles é dieta e uma atividade física, né? Manter o peso saudável. Isso, como você falou, assim, acho que não serve só diretamente para o câncer de mama, mas para todos os outros tipos de câncer, e eu diria até além, né? Até para outros tipos de neoplasia, doenças cardiovasculares, metabólicas, que também ajudam a chance de desenvolver câncer. Se hoje a gente fosse pensar estilo de vida é algo que de fato impacta muito na incidência e no risco de desenvolvimento do câncer. Recentemente saiu uma avaliação disso e, por exemplo, o consumo de álcool é um fator de risco muito importante para o desenvolvimento do câncer de mama especificamente e não tem uma dose segura, né? Que faz com que fala, não, eu posso tomar até tal limite que isso não vai aumentar o meu risco. Essa revisão que foi publicada o ano passado, se não me engano, mostrou exatamente isso, assim. Então, o álcool é um dos fatores que aumenta a chance do câncer de mama, o tabagismo, sem dúvida nenhuma, e tem algo que a gente às vezes esquece, né, que é a alteração do ciclo sono-vigília. Existem vários relatos na literatura de que, por exemplo, mulheres trabalhadoras noturnas, por exemplo, têm maior chance de desenvolvimento do câncer de mama comparado àquelas pacientes que trabalham de manhã, né? Então, acho que existem vários fatores que estão associados, a gente não consegue diretamente relacionar isso, mas é algo que, quando eu estava lendo uma vez, me chamou muita atenção, e isso a gente eventualmente precisa prestar atenção também. Excelente. Agora eu vou para uma pergunta polêmica para Renata. Ótimo. O uso de anticoncepcional, a reposição hormonal não pode. Aumenta risco de câncer de mama? Bom, vamos lá. Que polêmica. Eu posso só, antes de falar disso, falar só de Claro. mais um item aqui em relação à A gente proteção? está falando de prevenção do mesmo jeito. Porque eu acho que tem o Júlio falou da questão do impacto da atividade física, e eu acho que a gente só precisa reforçar o quanto isso é impactante. Atividade física, a gente tem também estudos grandes, meta-análises, mostrando que a atividade física reduz mais de 10 tipos diferentes de câncer. E quando a gente fala de atividade física, não é só a questão de controlar o peso, não é atividade física para ser magro, não é isso, ou ter o peso saudável, né? Não é só isso, é independente da questão do peso, tá? Então, sim, a atividade física controla o peso e a obesidade, ela acaba gerando um processo inflamatório que acaba estimulando, sim, desenvolvimento de algumas neoplasias, mas independente da questão do peso, a atividade tem alguns efeitos de modular substâncias no nosso corpo, né, que a gente chama citocinas, e isso por si só tem um efeito anti-inflamatório e protetor contra vários tipos de câncer. Então, essa mensagem da atividade física é muito relevante, é realmente algo assim essencial. É algo tão relevante que eu posso até complementar, porque é isso que acontece também de novo no nosso dia a dia, né? Quando a gente fala para a paciente, olha, você precisa fazer atividade física, eu acho que a maioria delas diretamente acha que
ela teria que virar um atleta de alta performance no dia seguinte. Excelente. E isso, muitas vezes, desestimula elas a iniciar a atividade física. E o importante que esses estudos que a Rê acabou de mencionar é que o fato apenas da paciente mudar o status de sedentarismo dela para algo que faz com que ela fique mais ativa, movimente-se mais, isso já tem um ganho. É claro que o ganho ele é progressivo, ou seja, quanto mais atividade física é feito, melhor o benefício, mas o fato da paciente começar alguma atividade física, eu sempre falo, uma caminhada de 5, 10, 15, vai aumentando, isso já assim já tem um benefício. Não é necessariamente a paciente que vai precisar virar um atleta no dia seguinte, eu até brinco que não precisa ir para o CrossFit no dia seguinte após esse estímulo. Isso é muito importante, eu acho que isso impacta muito na nossa conduta no dia a dia. Eu acho que esse dado é super esclarecedor, porque muita gente, mulheres jovens, são ativas e falam, não, mas eu não paro, eu tenho 2 empregos, tenho 7 filhos, estou ativo em casa. Isso não é atividade física, né? Então, a regularidade de uma atividade física, que é o importante, que tem benefício cardiovascular, tem benefício, né, de prevenção de doenças, de risco, mas tem que ter uma regularidade, né? E é o que eu falo também para os pacientes, né? Não importa o que, né? Tem que ser uma atividade que você goste, né? Zumba, dança de salão, caminhada, bicicleta, nadar, não sei. Mas tem que enfiar alguma coisa na sua rotina, no seu dia a dia, que faça a diferença, que você goste, que você sinta falta, né? Então, quando você sente falta, quer dizer que tá bom. Quer dizer que você não foi, então tem que ir no outro dia. Então, eu acho que essa é uma boa orientação, né? Mas eu acho que a gente tem que entender o seguinte, o paciente, quando está em tratamento, você não consegue fazer exercício. Sim. Dependendo do caso. Tem gente que tira de letra uma quimioterapia. Eu fui super afetada. Sabe, eu tive todas as reações possíveis e imaginárias. Eu tive uma neuropatia, não conseguia andar, tinha dor no pé, não conseguia manter reto, eu andava assim, ó, indo para cá, não conseguia dirigir durante um ano. Então assim, não, mas tem que mas não dá, gente. Aí você, depois de ficar um ano parada, para você voltar é uma coisa difícil, né? Então é complicado esse negócio, essa parte é muito complicada. Mas esse é um aspecto interessante, Patrícia, que tem os diferentes momentos ali do exercício físico, né? É o que a gente estava mencionando, esse exercício físico antes de um diagnóstico, como aquela paciente fala, poxa, o que eu posso fazer atualmente para diminuir o risco do meu câncer no futuro? Isso. Então, a atividade física entra muito forte. E não só nesse momento, depois do diagnóstico de um câncer de mama. Então, a paciente, após um diagnóstico, que faz um tratamento curativo, também é um fator protetor a atividade física nesse momento. Durante a fase ativa do tratamento, durante a quimioterapia, não existe nenhuma contraindicação. Na verdade, existe a recomendação. A atividade física pode ajudar a diminuir essa questão de perda de funcionalidade, perda do preparo físico, né? Só que é o que você falou, tem que equilibrar com o momento. Eu falo para os meus pacientes, respeita o seu corpo. Vai ter dia que você vai estar com mais fadiga, vai precisar ficar parada, respeita o seu corpo. O dia que está mais disposta, vamos se movimentar. Eu consegui com fisioterapia indo em casa, uma fisioterapeuta que eu contratei, entendeu? E ela ia na minha casa para que eu não ficasse assim completamente parada. Sim. Mas mesmo assim foi difícil, viu? Mesmo fazendo exercícios bem lentos, foi complicado, bem complicado. Para ganhar condicionamento cardiovascular depois, com o tempo, né? É a regularidade, né? É gradual. E eu te entendo, a gente estava comentando, eu tive um tratamento também, né, para um diagnóstico meu de um linfoma, e quando eu fui voltar à atividade física, assim, eu mantive durante o tratamento, eu precisei reduzir, mas eu mantive, mas quando eu fui voltar, eu corria antes do tratamento. A hora que eu fui correr a primeira vez, eu sentei no meu meio-fio, achei que eu ia desmaiar. Então, a gente fica muito debilitado. Mas a gente insistir nessa parte da atividade física ajuda a recuperar de forma mais rápida essa capacidade física também. Excelente. Então, vamos voltar para o tema polêmico. Não vou fugir da sua pergunta. Já que eu acho que é super importante, né, conscientizar. certeza. E tem muito, vamos dizer assim, não preconceito, mas desinformação associado a esses 2 medicamentos. Perfeito. Então, a questão era anticoncepcional e terapia de reposição hormonal, né? Então, o que a gente tem de evidência científica, né? Existe sim uma associação de que o uso de anticoncepcional oral combinado, o que é isso combinado? É com os 2 hormônios femininos, estrógeno e progesterona, tá?
ou a terapia de reposição hormonal, que é aquela terapia que a gente faz depois da menopausa, repondo esse hormônio feminino, quando essa terapia é feita com essa forma combinada com os dois hormônios, existe sim uma associação com um aumento de risco de câncer de mama, tá? Dito isso, esse aumento não é um aumento assim substancial. Então é importante a gente pôr na balança. Anticoncepcional hormonal é algo muito eficaz, muito relevante para muitas mulheres, né? Então, acho que a grande questão é discutir com o médico responsável por aquela prescrição o risco e o benefício, considerando o cenário individual de cada mulher, né? Excelente. Então, se é uma mulher que já tem, por conta de uma história familiar, de outras questões, um risco muito aumentado de um câncer de mama, talvez seja preferível um outro tipo de método. Mas, de uma forma geral, para a população geral, não existe uma contraindicação de forma alguma de uso de anticoncepcional. Na verdade, é uma terapia super importante, mas tem que só pesar, né? E esse risco é um risco que ele se dá com o uso mais prolongado, tá? Então, tanto para anticoncepcional quanto para reposição hormonal pós-menopausa, o tempo de uso mais prolongado tem uma associação com risco maior, tá? E, de novo, é dependente dessa combinação de estrógeno mais a progesterona. A gente tem até dados que quando é feita a reposição com estrógeno isolado, não parece haver um risco aumentado de câncer de mama. Tem até alguns dados possivelmente protetores. O grande problema é que a gente não pode ficar fazendo estrógeno sozinho em paciente que tem o útero, porque isso é um estímulo para o útero, é arriscado para o útero, né? Então, acho que tem diferentes cenários e a gente precisa muito dessa avaliação individual, tá? Para pesar o risco e benefício. Ótimo. Patrícia, você contou um pouco dessa fase que foi difícil, da quimioterapia, de, né, associar com a atividade física. Se você acha que esse foi o momento mais difícil do seu tratamento, agora olhando para trás, olhando como um todo? Qual o Não. momento que você acha que foi mais... Ah, foi a quimioterapia a primeira. Mas disparado, disparado. Ela foi terrível, assim, terrível. Meu corpo não aceitou, tanto que eu era para ter feito 6 aplicações, né? E só conseguiram fazer 4, porque eu tive muito efeito colateral. Então, assim, disparado foi a pior parte. O resto, assim, eu fiz tudo, né? Eu fiz químio, rádio, não, químio, cirurgia, rádio e depois outra químio, só da HER2, né, que eu tenho. A pior parte foi a primeira. A rádio é tranquilo, achei super tranquilo a rádio. A cirurgia também é ótima, a recuperação é ótima. Eu não tirei a mama toda, fiz só o quadrante. Então não sei como é para quem tira a mama toda, né? E a outra, a químio do HER2 foi tranquila, mas a primeira Ótimo é ponto. puxado. Agora eu vou te fazer uma pergunta contrária. O que te deu mais força Mais força? para continuar, já que o tratamento é tão É porque eu difícil? gosto da vida. Eu adoro amigos, eu adoro minha família, meus filhos, sabe, eu queria ver, falei, eu quero acabar com isso aqui logo, vamos terminar e vamos para próximo, sabe? Então acho que o que mais me deu força foi isso, e eles, né, que ficaram o tempo todo comigo, né, meu marido, meus filhos, minhas amigas brigavam para ver quem é que ia me acompanhar, sabe? Então eu acho que essa coisa é muito de interior mesmo, sabe? Você não pode deixar abater. Vai para terapia, faz terapia. Se você ficar mal logo no começo, sabe, já procura. Não deixa, porque eu acho que isso é muito importante, né? Ótimo. Agora a pergunta para os dois. Ela deu vários exemplos aqui de quimio neoadjuvante, de radioterapia. Quais são os tipos de tratamento, então, para câncer de mama? É, o câncer de mama, na verdade, eu sempre falo que não é um câncer de mama, né? São vários tipos diferentes de câncer de mama. Então, a Patrícia falou, o meu era HER2 iluminal, então receptor hormonal positivo. Então, a gente tem algumas categorias que a gente fala, né? Que é essa parte receptor hormonal positivo, ou HER2 positivo, ou triplo negativo, que é quando não expressa essas moléculas, nem hormonal, nem o HER2, né? Então, só dando um vislumbre de que a gente tem diferentes doenças e o tratamento é diferente para cada um desses grupos, tá? Ótimo. De uma forma geral, no câncer de mama inicial, aí os pilares de tratamento envolvem isso que a Patrícia falou. Então, cirurgia, muitas vezes radioterapia também depois da cirurgia,
e o que a gente classifica como tratamento sistêmico. Tratamento sistêmico é toda a parte medicamentosa, é o cuidado ali do oncologista, é isso que é o nosso foco de trabalho, que são as medicações. Medicações envolvem a quimioterapia, a hormonioterapia, as terapias-alvo, como a Patrícia falou, o remédio do HER2. Então, é uma medicação direcionada para essa molécula, que é o HER2. Então, é uma terapia-alvo. E a gente tem também, hoje, para um subtipo que é o triplo negativo, um papel importante da imunoterapia. A imunoterapia é uma outra medicação que age de uma forma diferente da químio. O que a imuno faz? Ela ativa o nosso sistema imune para o nosso sistema imune atuar contra a célula do tumor. Tá? Então, todas essas medicações estão aqui no combo de tratamento sistêmico e o uso de cada uma dessas ferramentas vai depender do tipo da doença, né? Do momento do diagnóstico, qual o estadio da doença e desses grupos que eu falei em relação a HER2, expressão de receptor hormonal ou o triplo negativo. Excelente. Perfeito. Eu acho que só para complementar, né, eu acho que um ponto em que a gente precisa lembrar é que embora a gente hoje tenha de fato essas diversas modalidades, né, o tratamento do câncer de mama hoje ele é muito diferente do que era há 20 anos atrás, né, em que quando o diagnóstico era feito numa fase inicial, independente do tamanho do tumor, a paciente era submetida a uma cirurgia muito grande, eram retirados vários linfonodos na axila. As pacientes faziam quimioterapia muito intensiva, que é a quimio vermelha, eventualmente a quimio branca, né? Então, para o público leigo entender. E hoje a gente evoluiu ao passo que a gente consegue fazer menos tratamento, mas isso não impacta na diminuição da chance da doença voltar. Ou seja, a gente consegue fazer tratamentos menos agressivos ou menos tratamentos, porque como a Patrícia falou, uma quimioterapia não é um passeio do parque, né? Um paciente às vezes sente isso. Mas o mais importante, embora a gente hoje tenha feito esses menos tratamento, as pacientes ainda assim têm uma chance de cura muito grande da doença, algo em torno aí de 85%, eventualmente até 90%. Então acho que esse ponto é importante a gente destacar. Uhum. E só também pegando o gancho da Patrícia, porque isso é algo que a gente vê com muita frequência na nossa prática, da paciente chegar e falar, poxa, eu quero operar de imediato. Isso é importante porque hoje em dia fazer essas medicações antes da cirurgia nos traz uma informação muito importante, especialmente nos casos de HER2 ou de triplo negativo. Nesses dois grupos, a gente usa esse remédio antes da cirurgia, porque isso nos dá uma resposta muito importante no momento da cirurgia. Então, quando a gente vai para a cirurgia, a gente consegue avaliar de fato como foi aquela resposta e decidir o que a gente vai usar depois da cirurgia. Tá? Então, essa é uma informação muito importante. Então, por isso, hoje, em vários casos, na maior parte quase dos casos, quando é HER2 ou triplo negativo, a gente faz essa medicação antes da cirurgia, tá? Então, para as pacientes entenderem por que a gente deixa a cirurgia para mais adiante, porque traz uma informação muito importante para a gente esse uso mais precoce das medicações. Ótimo. Pelo que vocês contam, e a Patrícia também tem muito clareza disso, tem uma jornada aí, né, do tratamento, né, do diagnóstico, mas também do tratamento por ser multiagentes, da gente poder ter as possibilidades de abordagens terapêuticas concomitantes em momentos diferentes. Quais vocês acham que são os maiores desafios que os pacientes têm nesse tratamento? Ela deu vários exemplos aqui de efeitos adversos, mas tem alguma outra característica que vocês acham que é mais desafiadora? Nossa, muitos. Porque são vários âmbitos da vida, né, Patrícia, que são afetadas por um diagnóstico de um câncer de mama. Então, tem a parte do tratamento em si e dos efeitos físicos do tratamento. E com frequência, realmente é isso. Essa parte que envolve a químio, muitas vezes é a etapa mais desafiadora. A gente está fazendo um ano de alguns meses de tratamento, que com frequência envolvem efeitos colaterais que são impactantes. Isso é muito variável. Cada paciente age de uma forma. Mas geralmente a químio é uma fase muito intensa com muito sintoma físico. Mas além desses sintomas físicos, tem todo o impacto psicológico de lidar com o diagnóstico de um câncer, impactos
de vida pessoal. Então, quando a gente está falando de mulheres jovens, abaixo de 40 anos, a gente está falando de impacto em fertilidade, né? Então, tudo isso a gente tem que conversar desde esse primeiro momento. Existe um desejo de ser mãe? Se existe um desejo de ser mãe, a gente já tem que tomar medidas para tornar isso possível, para preservar a fertilidade, né? Então, são muitos âmbitos da vida envolvidos, impactados, É né, muito, Patrícia? nossa, é impressionante, eu acho. E tem uma cobrança, sabe, assim, eu acho que tem uma cobrança, aquilo que a gente falou lá no começo, sabe, do paciente, né? Eu acho que pesa isso, sabe? Essa cobrança de olharem para você, teve câncer, por quê? Estigma, assim. Sabe? Ah, tá deprimida, né? Tá, gente, eu não tô nada, eu tô super bem. Eu fiz, sabe? Aconteceu. Então, assim, o câncer pode acontecer para qualquer pessoa, sabe? Qualquer pessoa, qualquer idade. Então, gente, tem que se cuidar, tem que se cuidar, tem que ir atrás, tem que fazer exame, tem que olhar. Quanto antes você descobrir, melhor é. Mas assim, não tenha medo de ter câncer, sabe? As coisas estão muito evoluídas, tá tudo muito, sabe? Não é verdade, gente? Sim, sem Todo mundo. dúvida. Então, assim, a gente trabalha, a gente, ó, eu. Mas assim, a gente trabalha, né? Porque eu tenho certeza disso com cura, sabe? Hoje em dia, um diagnóstico de câncer de mama não é mais uma sentença de morte, já foi, não Sem é? dúvida. E ainda ali, assim, nessa linha dos desafios, né, na jornada do paciente, a gente não pode esquecer que muitas pacientes têm o desafio do acesso aos É tratamentos, né? isso. Hoje a gente, basicamente, tem duas vias de acesso ao tratamento, que é o SUS, né, que acho que é a maioria da nossa população, e a saúde suplementar, né? E embora a gente tenha aí diferentes aspectos em relação ao que é acessível em uma dessas instituições ou outra, o paciente passa ainda assim, de novo, por esse acesso que às vezes é difícil, mesmo inclusive na saúde suplementar e também no SUS, né? E pensando nisso, né, eu e a Rê estamos aqui, a gente representa, eu acho que um grupo de oncologistas muito focados na parte de pesquisa clínica, e acho que a gente sempre tem que lembrar que dentre essa jornada da paciente é sempre importante a gente lembrar que existe a pesquisa clínica para dar acesso à paciente a tratamentos inovadores que trazem aí grandes evoluções para os nossos tratamentos, para o que a gente tem hoje e talvez para o que a gente vai ter no futuro, passa pela pesquisa clínica. Então, acho que Certeza. os médicos sempre têm que estar atentos a protocolos de pesquisa, coisas que são aí inovadoras, e as pacientes também que estão nos ouvindo, né? Sempre questionarem os seus médicos de que, poxa, se eu não estou tendo acesso por esse ou por outro caminho, será que a pesquisa não é um acesso? Não é um caminho? Então, acho que essa mensagem que eu gostaria de deixar, e especialmente enaltecendo aí o benefício da pesquisa. E eu Excelente. acho que é muito importante, só para assim, para fechar o que eu realmente. Gente, a gente tem que conhecer o corpo da gente, sabe? As pessoas não conhecem o próprio corpo. Então, assim, se você está sentindo alguma coisa, o corpo te fala, né? Se tá com alguma coisa. Então, assim, vamos olhar, né? Vamos olhar pra gente, né? Mas isso sempre foi assim para você ou mudou como você enxerga a vida Não, depois? sempre foi, e eu ensino meus filhos desde pequenininho. Vocês têm que conhecer o seu corpo. Pega um espelhinho, olha, vê o que é, vê como é que é, vê o que é vê o que, sabe? Você tem que se conhecer. As pessoas não se conhecem. Você Sim. fala, a pessoa chegou a você e falou assim: "Eu sei, gente, eu tô falando de, sabe, gente com estudo, tô com dor na barriga, mas barriga, não, eu não sei te dizer". Eu falei: "Não, gente, pelo amor de Deus". Sabe, pode ser. Então, assim, vamos conhecer, né? Vamos entender. E não precisa ser médico, sabe? Vamos conhecer o seu próprio corpo, né? Uhum. Júlia, eu vou fazer uma pergunta, já que a gente está falando do Outubro Rosa. E o homem, tem câncer de mama? Essa é uma pergunta muito importante e que, embora a chance de um homem desenvolver o câncer de mama é muito menor do que a mulher, ainda assim, homem tem chance de desenvolver, sim, câncer de mama. Em termos de porcentagem, não chega a 1% de chance, assim, ao longo da vida de desenvolver. Mas existem alguns fatores que aumentam essa chance de um homem desenvolver o câncer de mama, que é o que a gente falou inicialmente, principalmente relacionadas às mutações genéticas, às variações do gene, do DNA,
que conferem um risco de um homem ter câncer de mama. E esse homem, por exemplo, também tem, se ele tiver alteração genética, risco de ter câncer de próstata, pâncreas, outros tipos de neoplasia. Então, e o histórico familiar desse homem também é relevante para a gente pensar nesse risco. Então, resumindo, homem sim tem chance de ter câncer de mama. Ficou alerta aqui, né, para esse autocuidado, para você falar com o seu médico, para você observar o seu corpo. O homem também está nisso. Eu queria agradecer vocês. Na verdade, a gente podia ficar aqui horas discutindo, mas eu queria que cada um de vocês deixasse um recado para quem está vendo e ouvindo a gente. Vou começar com a Patrícia. Gente, fique esperto, sabe? Olhem para você e vivam a vida, porque assim tem que viver, tem que se distrair, tem que ter algum hobby, tem que ter alguma coisa para quando vier um diagnóstico, se vier, porque ninguém está livre, você conseguir encarar, porque é difícil, não é fácil não. E é isso, sabe? Excelente. Renata. Bom, acho que pensando nesse foco Outubro Rosa, eu acho que o principal é destacar que a ideia do Outubro Rosa não é gerar medo, né? Não é gerar esse receio enorme nas pessoas, mas é conscientizar a ter esse olhar para o próprio corpo, a entender que a gente tem exame muito eficaz para o diagnóstico precoce, que é a mamografia. A mamografia é rápida, é segura, é acessível, tá? Então, com esse exame, a gente pode fazer o diagnóstico muito inicial. E diagnóstico inicial, a gente está falando, como eu mencionei, altíssima chance de cura, né? Então, hoje em dia, câncer de mama, quando a gente diagnostica de forma localizada, a gente está falando de mais de 90% de cura, né? Então, esse olhar, esse cuidado, e eu gostei quando você falou lá no começo, né? Então, esse cuidar de si é um ato de amor. E acho que a mamografia é um cuidar de si, é um ato de amor. Excelente. Joia, acho que sobrou pouco para eu falar, mas eu acho que elas complementaram bem aí, e acho que é uma mensagem que precisa ficar é que o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte, né? Hoje a gente tem aí diversas formas de tratar o câncer, a gente já falou disso, independente do estadio que a doença é diagnosticada, por mais que eventualmente a gente não consiga curar a doença, hoje a gente evoluiu muito para que os pacientes vivam mais com a doença e mais ainda com qualidade de vida. Então, em resumo, o diagnóstico de câncer hoje não é uma sentença de morte. E hoje a gente tem acesso a muita informação. Então, quem quiser, quem tivesse interesse também de aprofundar conhecimento na parte de oncologia mamária, eu e Júlia, a gente participa de um programa chamado Clube da Mama, que é um grupo multidisciplinar com médicos focados no tratamento do câncer de mama, em que a gente aprofunda essa discussão, né? E a gente tem esses programas tanto em YouTube quanto Spotify. Então, quem quiser também aprofundar, fica esse convite. Excelente. Vou pedir para você seguir eles, acompanhar o Clube da Mama, se informar. Nesse episódio aqui, hoje, do Glic Educa, falamos sobre prevenção, falamos sobre diagnóstico precoce, falamos sobre tratamento. Mas eu acho que, acima de tudo, a gente trouxe um convite. Um convite para você olhar para a sua saúde com prioridade, para cuidar de você mesmo como um gesto de amor. O câncer de mama tem grande chance de cura quando diagnosticado cedo. Por isso, informação, exames, acompanhamento médico são passos fundamentais para salvar mais vidas. Se você acompanha essa roda até aqui, lembre-se, saúde não é sobre medo, é sobre atitude. Converse com quem você ama, incentive o cuidado e nunca ignore os sinais do seu corpo. O Outubro Rosa é sobre mulheres, sim, mas também sobre famílias inteiras. Que esse episódio te inspire, te ajude a se cuidar e a espalhar essa informação tão importante. A gente se encontra no próximo Glic Educa.